lembrança inicial do meu conhecimento com o Porfírio foi assim: chegou lá um cara legal, bacana, simpático, com 28 anos de idade, e eu tinha 27, lá no escritório da Cecisa. Eu estava na prancheta e fui apresentado a ele, e o Porfírio, brincando, quando eu perguntei, ele me falou que ele era peão de trecho lá da Almeida e Filho, mas que na verdade ele era o sócio da empresa Almeida e Filho, ele com São Antônio Almeida, que era o pai dele. Lá entre obra e projeto, nós tivemos uma afinidade muito grande desde então. E aí nasceu a nossa amizade. Porque se fosse para falar sobre todas as obras que o Porfírio fez, não caberia nem no tempo nem no espaço. Quem fez as fundações do Alto Forno, número 3 da CSN, foi Almeida e Filho. O Alto Forno número 3 era, na ocasião, o maior alto forno do Ocidente. E havia, na ocasião, um prazo muito apertado para fazer as obras das fundações do Alto Forno. Era fevereiro de 1973 e nós tínhamos o compromisso contratual de entregar as fundações prontas para iniciar a montagem nos primeiros dias de outubro. E se não ficasse pronta até outubro, a CSN teria penalidades muito fortes. Para você ter ideia, só a base do alto forno, ali foram aplicados mais de 2.000 metros cúbicos de concreto. Esse alto forno, acima do solo, ele tinha uma altura de 108 metros de altura, equivalente a um prédio de 36 andares. Quer dizer, isso aí eu faço questão de destacar, porque foi uma obra muito importante, não só no cenário de Volta Redonda, teve uma repercussão nacional. Uma outra obra também que eu considero de grande importância foi feita lá no bairro Aterrado. Era um brejo, lá perto da ponte, no final da Lucas Evangelista, chegou a ter lá aterros de 16, 17 metros de altura. Então foi uma quantidade muito grande no aterramento. E transformou também ali num outro bairro importante, onde depois, mais tarde e até hoje, tem a sede do SAI, tem a sede da Câmara dos Vereadores e muitos outros próprios e prédios, apartamentos, foram feitos naquele trecho ali entre a Prefeitura, o Palácio 17 de Julho, até no Rio Paraíba. Isso eu considero uma obra muito importante para aquela época e que está lá até hoje. E fez a estação de tratamento de água, que até hoje está funcionando, e que na ocasião nós triplicamos a quantidade de água. Então foi uma obra que, sem a participação de uma empresa como Almeida e Filho, nós teríamos grande dificuldade de ter o sucesso que nós tivemos, tanto em prazos como em custo, né? E em qualidade dos serviços que foram feitos. Então isso aí vale, por questão até de justiça, ser registrado para a história da cidade de Volta Redonda, essa participação da Almeida e Filho. Uma das qualidades que a Almeida tinha sempre é que ela levava o que tinha de melhor, os seus encarregados, os mestres, os equipamentos, e o Porfírio, que estava sempre no comando nessa ocasião, era ele que comandava e comandou por muitos anos depois, ele era rigoroso nesse aspecto da qualidade do serviço, de ter um resultado compatível com a necessidade e usando a competência que ele tinha. E saiu de uma pequena empresa, uma empresa menor, antes do comando do Porfírio, por volta de 1960, quando foi criada, na verdade, embora já era o São Antônio Almeida, pai dele, já vinha trabalhando desde o início da década de 40, mas até então era uma empresa de pequeno porte. A partir daí ela se agigantou com a liderança do Porfírio e chegou, em certas épocas, a ser incluída entre as 30 maiores empresas do Brasil. A Almeida Filho fez obra lá em cerca de 5 a 6 estados. E projetou-se principalmente
pela sua postura, pela sua honradez, pela sua ética, pelo cumprimento dos compromissos assumidos. Eu tenho o Porfírio como se eu fosse a Volta Redonda e ele estivesse lá, porque eu não ia à Volta Redonda sem ir no escritório dele. E ele teve um dia que, por alguma razão, eu não fui, não me recordo os detalhes, mas ele me deu uma bronca danada, porque ele ficava me esperando. E eu chegava e ele deixava tudo. Eu ficava lá na sala dele, lá no escritório dele, conversando sobre um punhado de coisas. Porque nós fomos muito amigos mesmo e havia uma admiração mútua. O Porfírio gostava de mim e ressaltava, quando tinha oportunidade, algumas pequenas qualidades que eu tinha, mas que ele sabia ampliar. Ele era meu amigo. Quer dizer, então há uma suspeição quando eu falo dele, e se ele falasse de mim também havia uma suspeição por causa da parte sentimental. É um exemplo a ser seguido, não apenas como um grande empreendedor, como um grande líder, como um grande administrador, mas como um excelente pai de família, como um amigo fiel, como um homem de ética, um homem que deve ser imitado, que deve ser divulgado tudo que ele foi para servir de exemplo para a juventude que vem por aí, conhecer a sua história. Alegre, bem-humorado. Tinha um defeito para mim que ele era flamenguista, mas o que vai fazer? Ninguém é perfeito. Ele era um cara extraordinário, sabe?